Para quem mora em locais onde se tem praia, praticar atividade física pode ser ainda mais prazeroso. E o Nordeste tem uma área imensa para se exercitar. Em Aracaju, a Igreja Adventista realizou a segunda edição da Corrida Solidária. Uma ótima oportunidade para promover saúde e, de quebra, desfrutar de uma linda paisagem. Há exatamente um ano atrás, Jadson não praticava nenhuma atividade física. A primeira edição da corrida realizada no ano passado foi o pontapé inicial para uma vida mais saudável. Ele participou da segunda edição da corrida que aconteceu em Aracaju no último domingo, com a participação de 300 pessoas. Jadson conseguiu alcançar a sua meta e correu 10 quilômetros pela primeira vez. Então, a sensação é de realização, né? Realização pessoal e de correr também com os amigos é uma coisa que não tem palavras para descrever. A água é essencial para a hidratação do corpo. Por isso, ao longo da corrida, os participantes receberam copos d'água para continuar o percurso sem nenhum problema. A corrida Vida e Saúde possui um diferencial. Os participantes doaram alimentos para o mutirão de Natal e em seu kit receberam um material especial. A gente aproveita para levar a mensagem, porque nesse momento distribuímos livros, folhetos e a nossa mensagem é transmitida. Após a corrida, os participantes receberam cuidados especiais com profissionais da área. E para os que não conhecem, os 8 remédios naturais foram apresentados. O diferencial da Corrida Vida e Saúde é levar a mensagem da Igreja Adventista para as pessoas que ainda não conhecem, principalmente a mensagem sobre saúde e arrecadar alimentos para o mutirão de Natal, atendendo assim a famílias carentes. E do Nordeste do Brasil, vamos para o Sul. Em Curitiba, no Paraná, ministérios diferenciados estão ganhando cada vez mais força. São maneiras inusitadas de pregar o Evangelho. E a continuidade desses projetos tem sido incentivados através de comemoração. Motor, velocímetro, faróis, freios. Dá para imaginar que todos esses elementos fazem parte de um ministério evangelístico? É isso mesmo, sob 2 rodas, o Ministério Adventista de Motociclistas, mais conhecido como AMM, alcança públicos diferenciados em lugares inusitados. Nosso foco é participar dos motoencontros e visitar os motoclubes que são seculares. E com isso a gente ganha primeiro a amizade deles para daí poder falar sobre Jesus. Em Curitiba, o AMM completou 3 anos e um retiro reuniu motociclistas brasileiros e estrangeiros para uma celebração. Na ocasião, líderes da Igreja Adventista na região central do Paraná prestigiaram o evento. Assim como Cristo nos amou, nós também devemos amar o nosso próximo. Então o seu coração estará mais acessível para ouvir a mensagem e ouvir aquilo que temos para falar para eles. E as comemorações não param. Agora o grupo de 150 motociclistas segue em direção à cidade de Piraquara, onde acontecerá uma ação missionária com a comunidade. Vamos junto? Além de atuar em motoclubes, os motociclistas participam de projetos evangelísticos como a distribuição de livros e plantação de novas igrejas. E dessa vez o bairro de Vila Franca foi o beneficiado. O impacto foi grande, você viu que só a chegada deles as pessoas saíram às portas, é como aquele soar de trombetas que a gente imagina, né? Um grande alarde mesmo e impactante, distribuir os livros muito rápido. Hoje não dá para dizer que os trabalhadores são poucos não, que vieram muitos. Eu creio que o Brasil é um país onde a missão está impregnada no sangue dos cristãos, né? E com os motociclistas não é diferente. E através do AMM, Deus nos deu de presente o privilégio de participarmos dessa missão, acelerando do jeito que nós gostamos, sobre 2 rodas. A motocicleta tem sido um instrumento para diminuir as distâncias e atrair as pessoas para conhecerem a palavra de Deus. São fiéis que, além de utilizar a moto para aquela viagem dos sonhos ou no dia a dia, eles entenderam o seu papel como missionários voluntários. Sair da nossa zona de conforto como motociclistas cristãos e alcançar outras pessoas. E fazemos isso de moto, fazemos isso da maneira como nós gostamos. A cada ano, esse movimento cresce.
A 80 quilômetros da capital paulista, aconteceu mais um escudamento do MCA, na Igreja Central de Sorocaba. É a chegada oficial de mais um membro adventista. Agora, ele representa uma igreja que tem pressa, como a velocidade de uma moto, para anunciar as boas novas da salvação. Eu vi que o motoclube tem me ajudado muito em relação à vida espiritual, porque eu percebi que eu estou sendo muito usada. E além disso, eu estou fazendo algo que eu gosto, né? Que é missão e de uma maneira diferente. Ao vestir o colete de um clube, dando suporte para os departamentos da igreja, ou realizando missões e ações sociais na comunidade, a igreja ganha visibilidade e muitas portas são abertas para a chegada da mensagem adventista. Só no Brasil são mais de 2.000 membros, afiliados ao MCA, ao AMM, UMAN e outros clubes, representando a Igreja Adventista. É unir o prazer de pilotar essas máquinas com a paixão de evangelizar. O pastor Ivan Canhadas recebeu seu colete no escudamento. Há 32 anos, ele utiliza sua moto nos momentos de lazer e participa das missões. O andar de moto não é apenas diversão. Na verdade, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, é oferecido para Deus. E o Motoclube Adventista oferece a missão. Nós vamos pregar ao mundo que Jesus está voltando. E agora chegou o momento das notícias internacionais e nós vamos ver as notícias que o nosso correspondente separou para a gente. Tudo bem, Pastor Williams? Conta aí quais são os destaques de hoje. Olá, Suzaene, André, telespectadores. Hoje a ANN homenageia os 500 anos de um movimento que transformou o mundo. Paz. Talvez esta seja a melhor palavra para definir o movimento que teve como seu maior expoente Martinho Lutero. Mas ele não atuou sozinho. 2 séculos antes da Reforma Protestante ficar conhecida em toda a Europa, nascia na Inglaterra John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma. Teólogo e professor da Universidade de Oxford, ele foi o primeiro tradutor da Bíblia para o inglês. Durante centenas de anos, a Bíblia e sua interpretação estiveram restritas a líderes religiosos e recheadas de tradições, a exemplo do judaísmo na época de Cristo. Os escritos de Wycliffe influenciaram a John Hus, excomungado 4 vezes e queimado vivo em 1415, a mando da Igreja Romana. Antes de ser martirizado, Hus disse: "Vocês podem cozinhar este ganso", significado do seu nome em tcheco, "mas dentro de 1 século surgirá um cisne que prevalecerá." E de fato, 100 anos depois surge Martinho Lutero, que aplicou a profecia para si. Intrépido, sincero, austero e com grande sentimento de culpa. Este era Lutero. Nascido em Eisleben, na Alemanha, em 1483, ele estudou ciências naturais, história, filosofia e astronomia. Não fosse por uma experiência traumática, quando quase morreu atingido por um raio, teria seguido o sonho dos pais de ser advogado. Atribuindo o milagre ao favor divino, decide ser um monge. Como fiel religioso, fez tudo o que podia para estar em paz com Deus. Não conseguindo, desesperou-se. Penitências e sacrifícios não satisfizeram os anseios de sua alma. Neste tempo, o cristianismo havia adotado doutrinas como a veneração de santos e anjos, culto a imagens e relíquias e observância do domingo no lugar do sábado. E mais, a venda de indulgências havia se popularizado, especialmente no contexto da construção da Basílica de São Pedro. Em 1511, enquanto subia devotamente a escada de Pilatos em Roma, uma voz semelhante a um trovão pareceu dizer-lhe: "O justo viverá da fé." Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Esse texto nunca perdeu a força sobre a sua alma. Mas o ponto alto de sua vida e da reforma foi o dia 31 de outubro de 1517. Nesta data,
Lutero teria afixado 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. As teses de Lutero, que, entre outras coisas, dizem que o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santo Evangelho da Glória e da Graça de Deus, foram o estupim de um movimento que falava a língua do povo, com o povo e defendia a autoridade da Bíblia sobre a tradição e a Igreja. Mas o protestantismo traspassou as bordas do velho continente e ganhou o mundo, tornando conhecida a essência do Evangelho e servindo como base para a formação dos Estados Unidos, onde mais de 3 séculos depois nasce o movimento adventista e a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem sua sede nesta nação. Até a música teria seus genes alterados pela Reforma. Castelo Forte, o hino do movimento composto por Lutero em 1529, influenciou as obras de Bach, Mendelssohn, Wagner e Strauss. Lutero viveu no momento maduro dos protestos contra os abusos políticos e religiosos de sua época e usou pena e papel como seus melhores aliados. Em 1522, produz a primeira tradução do Novo Testamento em alemão coloquial e em 1534, uma tradução de toda a Bíblia. Agora, gente comum podia entender a vontade de Deus. Gutenberg e sua imprensa também foram fundamentais para este momento na história. História que continua atual, de acordo com o presidente mundial adventista, pastor Ted Wilson. Que privilégio é estar em pé em frente da igreja em Wittenberg, onde Martinho Lutero pregou tantas vezes, cheio de paixão pela graça de Deus, pela vida eterna, pela justiça vindoura e pela graça de Jesus Cristo. Estes grandes temas da Reforma, que agora já têm 500 anos de história, são tão recentes como a Bíblia diante dos nossos olhos. Are as fresh as the Bible in front of you. Bem, na próxima semana nós voltamos com mais informações de fé, amor e esperança. Até lá, se Deus quiser. É com vocês, André, Suzaene. Muito bom, pastor. Obrigada pelas informações. E o ANN volta na semana que vem. E agora, Suzane, o que a gente faz? Adivinha? Agora é a hora do intervalo e na volta tem a estreia de uma nova série no Revista Novo Tempo, então você não pode sair daí.